Muito obrigado pelo convite. Obrigado à Marta Soares por esta ideia, pela exposição no Porto, de que é uma das promotoras, pelo excelente catálogo que fizeram da exposição do Porto. Acho que eu já tenho idade para ter assistido a muitas exposições do Amadeu. Tenho os catálogos todos, desde os anos 80, nas várias exposições do Amadeu, e é muito interessante ver a evolução do estudo da Amadeu. É a mesma coisa para o Almada, não é? É a mesma coisa para o Almada, também ver a evolução do estudo da Almada até aos nossos dias. E obrigado também à Joana Brites pela paciência, porque eu estou entre colóquios e atrasei-me muito a enviar os elementos, mas eu vou não trouxe uns livros, não é para ostentar livros, é só simplesmente porque não tive tempo de transcrever as coisas num texto, e vou só ler umas notas e depois ler umas citações de vários livros. Então, o meu texto chama-se Sobre Submarinos Alemães e Máscaras de Aço, que é um daqueles títulos que a gente põe para as pessoas ficarem com curiosidade. Não é? Eu queria começar por me reportar a um livro muito recente de um grande teórico de arte contemporâneo, que é Boris Groys. O livro chama-se In the Flow e é um livro de 2016, portanto é mesmo muito recente. E eu queria apresentar as teses de Boris Groys nesse livro, que é um livro que, no fundo, se articula com o díptico extraordinário que Groys publicou nos últimos anos, um sobre o novo e outro sobre o arquivo. Não é que a gente pensaria que já não é possível dizer coisas novas sobre a questão do novo, e eu acho que estes livros de Groys recolocam a questão de uma forma extraordinária e mostram que, de facto, nós não conseguimos sair do círculo mágico e teórico da questão do novo, embora em nova perspectiva. Então vou só resumir rapidamente as teses de Groys neste último livro, No Fluxo, In the Flow, é assim que o livro se chama. Groys começa por chamar a atenção para a campanha que as vanguardas históricas fizeram no início do século XX contra o museu e contra a ideia da preservação da arte do passado. Não é? Isso é alguma coisa que é comum a todas elas, mas nós podemos encontrá-las na vanguarda emblemática desse ponto de vista de todas elas, que é o futurismo. Não é? E, no fundo, havia uma questão simples que os futuristas desde logo colocavam, mas também os dadaístas, etc. Porquê é que certas coisas são privilegiadas? Não é? Porquê é que a sociedade investe dinheiro nelas, na sua conservação e restauro, enquanto outras são entregues ao poder destruidor do tempo e ninguém quer saber da sua dissolução e desaparição? Não é? No fundo, era esta a questão que as vanguardas colocavam. Não é? Porque é que certas coisas são de tal modo preservadas, fetichizadas, objeto de investimento, restauro, e outras ninguém quer saber delas. E depois Groys cita uma famosa passagem de Marinetti, a grande figura, o grande empresário do futurismo, que a certa altura diz aquilo que todos conhecem, que teve consequências em muitos autores, também em pessoa, Álvaro de Campos. As antigas estátuas gregas não são mais bonitas do que um automóvel ou do que um avião moderno. Marinetti está sempre a dizer isto. E, contudo, nós deixamos os carros e os aviões apodrecer e mantemos as estátuas intactas. O que é que está subjacente a isto? Não é? Como é que nós proclamamos a beleza dos automóveis e dos aviões e dos submarinos e, contudo, deixamos-los apodrecer e preservamos as estátuas? Isto significa, sugere Marinetti, que nós consideramos o passado mais valioso que o presente. Não é? O que é absurdo, porque nós vivemos no presente, não vivemos no passado. Porquê é que consideramos, então, o passado mais valioso que o presente? E Boris Groys chama a atenção para o facto de que o que está aqui em causa é um princípio igualitário e democrático, que é um princípio que atravessa toda uma lógica emancipatória da sociedade moderna, mas que também chega, digamos assim, à questão do ataque da vanguarda ao museu. No fundo, o que a vanguarda reivindica é uma igualdade das coisas, uma igualdade de espaços e uma igualdade de tempos, que seria alguma coisa de homólogo à reivindicação política desde a Grande Revolução, desde a Revolução Francesa, da igualdade dos homens. Não é? Ora, nós podemos realizar a igualdade das coisas, não é? E dos tempos de duas maneiras, sugere Boris Groys. Não é? A primeira seria alargar o privilégio do museu a todas as coisas, incluindo as presentes. A segunda maneira seria abolindo o museu.
qual é o problema qual seria a primeira solução? A primeira solução está contida na obra de um autor emblemático da arte moderna, Marcel Duchamp, e o ready-made. Não é? Seria a mesma coisa que reivindicarmos a expansão do museu a todos os objetos absolutamente comuns e banais. O problema, diz Boris Groys, é que nós não conseguimos ter museus para todos os urinóis e todas as rodas de bicicleta. Não é? E, portanto, esse projeto está intrinsecamente condenado ao falhanço. A primeira solução. Resta a segunda solução. Abolir o museu e entregar todas as coisas, incluindo as obras de arte, ao fluxo do tempo. Entregar todas as obras de arte ao fluxo do tempo. E aqui é que nós chegamos então ao ponto que dá título ao livro de Groys, não é? Reparem que o propósito clássico da arte é, diz Boris Groys, contemplar o fluxo do tempo, testemunhar o fluxo do tempo. A arte, digamos, resiste ao fluxo do tempo na medida em que permite produzir uma imagem dele. E na modernidade a arte foi oferecida como um substituto materialista e secular da crença perdida nos ideais eternos e na crença em Deus. Portanto, já não acreditamos nas ideias eternas, mas as obras de arte permitem viver isso de outra maneira. O museu prometia uma espécie de eternidade materialista, assegurando não a ontologia, não essa eternidade em sede ontológica, mas em sede económica e política. Essa, no fundo, seria o tópico do museu moderno desde que ele foi criado, com o Museu do Louvre, basicamente. Mas o museu no século XX não conseguiu colocar-se fora do fluxo do tempo. É esse o ponto de Groys. Não é? Aquilo a que nós estamos a assistir no museu moderno e no museu contemporâneo é que os museus mergulharam também no fluxo do tempo. Basta ver, por exemplo, o privilégio que na lógica museológica de hoje tem a exposição temporária sobre o fundo de coleção. Não é? Por exemplo, ou toda uma série de coisas que hoje tendem a ser expostas como instalações ou tentativas de musealização de performances, etc. Tudo coisas que funcionam no fluxo do tempo e que se coadunam mal com a ideia clássica do museu, não é? O museu contemporâneo deixou de ser um local de contemplação e meditação, não é? É um museu que, num certo sentido, abandonou o propósito de escapar ao fluxo do tempo. É um local para onde nós vamos para ter a fruição do presente. Para ter a fruição do presente. Não é? Ele escapa agora ao presente, num certo sentido, não fugindo, não resistindo ao fluxo, mas colaborando com ele, prolongando-o. E podemos dar, de facto, um dos exemplos que Boris Groys dá, que é a performance, a centralidade de práticas performativas no nosso tempo, e agora esse é o ponto, e agora entro diretamente no meu ponto, essas práticas performativas, de facto, remontam às vanguardas históricas, não é? Ao futurismo e a Dada. Eu fiz a minha tese de mestrado sobre o futurismo, e na altura a teoria da vanguarda mais forte era a teoria de Peter Bürger. E a teoria de Peter Bürger é uma teoria muito curiosa, porque é uma teoria muito adorniana, num certo sentido, e também benjaminiana, mas é uma teoria muito objetual. É uma teoria do objeto e da obra de arte. Não é? E eu fiquei muito marcado pela teoria de Bürger, até que a certa altura me comecei a interessar por outras coisas, pela performance, e comecei a ver que havia ali um elo perdido na teoria da vanguarda. E o elo perdido é, obviamente, a performance e todas essas dimensões. Acontece que o livro de Bürger, Teoria da Vanguarda, é do meio dos anos 70, do século XX. E a primeira grande história da performance é de Rosalie Goldberg, que está editada em Portugal, é do fim dos anos 70. Num certo sentido, Bürger não podia ainda ter acesso a uma história da performance, não é? Mas a verdade é que, a partir do livro de Rosalie Goldberg, há uma transformação da própria teoria da vanguarda que nos vai levar a chamar a atenção. Por exemplo, vou dar o exemplo do Dada, não apenas para os quadros que Bürger analisa a partir do conflito entre Adorno e Benjamin sobre a questão da forma orgânica, não é? Mas também para as performances no Cabaret Voltaire. E tudo isso tem consequências depois na nossa leitura, na leitura que nós fazemos da vanguarda, não é? E esse é, de facto, um ponto importante.
nós hoje, eu pelo menos hoje, tendo a ver a vanguarda também com essa dinâmica performativa muito forte e como algo que funciona dentro do fluxo do tempo. Mas eu queria chamar a atenção, justamente aí é que chegamos aos submarinos, para outra dimensão da vanguarda, que é aquela dimensão que justamente quando eu estudei era mais forte, que é essa vanguarda que procura produzir a obra de arte enquanto celebração de uma pura forma. De uma pura forma. Que tenta reduzir a própria obra ao suporte e o suporte à própria ideia de meio. Não é? Fazendo com que a ideia de obra coincida ponto por ponto com o meio, não é? O que, no fundo, sugere Boris Groys num outro texto, é uma estratégia que se destina a imortalizar a obra de arte. Uma obra de arte que coincida com a própria natureza e ontologia do meio é uma obra que se coloca imediatamente fora da história. Ela ganha a resistência, digamos, do meio, e nesse sentido ela digamos, não é afetável pelo fluxo do tempo. E essa é também uma das grandes pulsões da arte moderna e da vanguarda. É evidente que quando nós pensamos nisso, temos que pensar num crítico americano muito famoso, que foi Clement Greenberg, em vários textos de Greenberg, mas eu gostava de ler uma passagem, até numa edição brasileira, que eu também tenho. Este livro é muito bem feito, em que a tradução da passagem é excelente. De um famoso ensaio de Greenberg, Towards a Newer Laocoon, rumo a um mais novo Laocoon, em que ele apresenta, e como a Joana me tinha dito, lá se falas também de literatura. E eu, de facto, queria falar de literatura, não é? Porque há um texto em que Greenberg produz uma espécie de narrativa teleológica da arte, não é? Da arte, e essa narrativa em que as artes caminham para encontrar o seu próprio meio, o meio de cada arte, essa narrativa é uma narrativa de libertação de uma arte que ele diz que é dominante, que é a literatura. Não é? Há a primeira parte do ensaio, após a introdução, começa assim: pode haver, acredito, algo como uma forma de arte dominante. Foi o que a literatura se tornou na Europa por volta do século XVII. Esta narrativa é inteiramente questionável, sob todos os pontos de vista. Não é? E tanto é questionável que logo a seguir... Mas isso não é o mais interessante. O interessante é a função da narrativa na teoria de Greenberg. Logo a seguir ele introduz um parênteses, logo a seguir, em que diz não que a ascendência de uma arte particular coincida sempre com as suas melhores produções. Ou seja, uma arte pode ser dominante sem ser a arte que tem as melhores produções, o que é magnífico. Não é? O que é magnífico. Em matéria de realização, a música era a arte mais notável desse período. E não era a arte dominante. Ok, mas então a história das artes é a história da libertação dessa arte dominante que é a literatura, e então na passagem que me interessa, que eu queria aqui... Não é o meu, peço desculpa. Que eu queria aqui referir, Greenberg diz isto, e eu de facto acho que a tradução brasileira é muito boa, e eu vou usar esta tradução. As artes, portanto, foram tangidas de volta a seus meios. Isto é quase se fosse um rebanho, não é? Cada arte é tangida pelo pastor de volta aos seus meios e neles foram isoladas, concentradas e definidas. É em virtude do seu meio que cada arte é única e estritamente ela mesma. Para restaurar a identidade de uma arte, a opacidade de seu meio deve ser enfatizada. E claro que aqui também vamos ter a celebração por Greenberg da abstração e de um modelo muito particular da abstração, que é o abstracionismo expressionista da Escola de Nova Iorque, cuja grande figura seria Jackson Pollock. Não é? No caso das artes visuais, o meio se revela físico. Por isso, a pintura pura e a escultura pura buscam, acima de tudo mais, afetar o espectador fisicamente. No caso da poesia, que, como disse, também precisou escapar da literatura, um tema muito curioso, um tema muito moderno, como é que a poesia escapa da literatura, ou como é que a literatura escapa de si mesma, como é que a literatura escapa da representação e da significação, ou dos temas, uma literatura sem temas. Para se salvaguardar da sociedade, concluiu-se que o meio é essencialmente psicológico e sub- ou supralógico. O poema deve visar a consciência geral do leitor, não simplesmente a sua inteligência. Ora bem, é possível mostrar em vários contextos culturais o impacto, que nós não sabemos dizer se é impacto direto de Greenberg ou se é uma questão de um fenómeno que ocorre ao mesmo tempo em vários contextos. Eu gostava de dar um exemplo, como estive a trabalhar com ele, a Marta no outro dia assistiu a uma parte do colóquio em Lisboa sobre o modernismo brasileiro, o modernismo como obstáculo, chamava-se assim o colóquio, e eu estive a reler um autor que sempre me impressionou muito, que é o grande crítico de arte brasileiro, Mário Pedrosa. E Mário Pedrosa diz em 2 textos isto. Eu queria só ler muito rapidamente
para vermos como Pedrosa bate inteiramente certo com a narrativa de Greenberg. Um texto de Pedrosa de 1951 sobre a primeira Bienal de Arte de São Paulo. Pedrosa diz assim, ele está a falar do surrealismo presente na Bienal e diz, quanto ao surrealismo está ali representado por uma bela coleção de quadros do belga Delvaux. Primeiro diz que é uma bela coleção, mas isto é sacanagem. Entra agora pelos olhos adentro que, plasticamente, o movimento surrealista é coisa do passado. Então, primeiro diz que é uma bela coleção, depois diz que é uma coisa do passado. E depois, ainda pior, diz, apesar do estilo, da boa qualidade artesanal da sua pintura, a obra de Delvaux oscila entre o Pompier, o que já é um grande insulto, e o maior insulto, não é? Entre o Pompier e a literatura, que é outro insulto. Outro insulto. Se ele está a pintar com a grande influência da literatura, então isso é uma desgraça. E só um outro exemplo de um texto de 59, um texto fantástico de Mário Pedrosa, Problemática da Sensibilidade, em que ele começa por estabelecer explorar a contraposição que se faz sempre entre Ingres e Delacroix. Ele diz sempre, Delacroix é o pintor do sentimento, Ingres é o pintor cerebral e tal. Ele inverte isso completamente. O texto é fantástico. E a certa altura diz assim, Delacroix, por seu lado, descendia de família importante de cujo meio sorveu um desprezo soberano pelas coisas do seu tempo. Diz sempre que Ingres era académico, não falava das coisas do seu tempo, Delacroix é que sim. O espetáculo da rua o chocava. E depois diz assim, o único quadro dele sobre episódio mais ou menos contemporâneo, a liberdade guiando o povo, é obra convencional, alegórica, cheia de literatura. Mera ilustração de uns versos medíocres do medíocre Auguste Barbier.